Não, assim, não é que o dinheiro não vai ser problema. O que eu estou dizendo é assim: o Flamengo não fez uma proposta financeira. Quando Jesus diz eu quero voltar, e ele disse isso, segundo fontes ligadas a ele, vou voltar a reiterar isso aqui: não foi o Flamengo não tem culpa nenhuma disso, não. A notícia vazou do lado do Jorge Jesus. Não foi nem do lado do Benfica, nem do lado do Flamengo. O Flamengo não tem culpa nenhuma disso, não. Então, assim, quando Jesus sinaliza que ele quer voltar, eu digo que o dinheiro não é problema por isso. Quer dizer, ou seja, ele está dizendo, aqui estão querendo cortar meu pescoço, eu quero voltar ao Brasil. Pode ser um jogo dele, pode ser. Ele pode fazer as pazes com o Rui Costa e ficar no Benfica. A gente vai saber disso nos próximos dias. Agora, desse ponto de vista que não é dinheiro. O dinheiro para o Flamengo é um problema. O Flamengo não vai pagar a multa integralmente, cerca de 39 milhões de reais. E o interesse de técnicos portugueses é por essa incrível capacidade que os portugueses demonstram no século XXI. 74 títulos em 30 países diferentes. Nós estamos falando de José Mourinho, campeão inglês, campeão espanhol, campeão italiano. Nós estamos falando de André Vilas-Boas, campeão russo. Nós estamos falando de Leonardo Jardim, campeão francês. Nós estamos falando de Pedro Martins, campeão grego. É disso que nós estamos falando. É por isso que surge o interesse de clubes do mundo inteiro por treinadores portugueses. O técnico do Wolverhampton é o Bruno Lage, que foi campeão pelo Benfica. O Nuno Espírito Santo fez um trabalho memorável no Wolverhampton e depois foi contratado pelo Tottenham, não está mais lá. Então, é por isso que se olha para os técnicos portugueses. E não é só o Brasil que está olhando. O Brasil está olhando e aqui houve bons e maus resultados dos treinadores portugueses, né? Se você tem um Abel Ferreira e se você tem um Jorge Jesus, que são os últimos campeões das 3 edições de Libertadores de 19 para cá, tem também o Sapinto no Vasco, tem o Paulo Bento no Cruzeiro, né? A instituição técnico português, ela é muito ampla, né? Inclusive porque, PVC, eles são diferentes entre eles, né? O próprio Abel Ferreira é Sim, completamente diferente do Jorge Jesus, né? mas o Brasil. E eu acredito que dos treinadores que o Flamengo esteja procurando hoje, você pode falar com mais propriedade do que eu, o Carvalhal, o Paulo Souza, o Jesus, também são diferentes entre eles, não são? E a avaliação dentro do Flamengo é diferente sobre eles. Se o Marcos Braz vai entrevistar o Carlos Carvalhal, no Flamengo há resistência sobre o Carvalhal. O que se diz sobre o Carvalhal? Qual foi o sucesso que ele fez em clube grande? Trabalhou no esporte e não fez sucesso. Agora, você tem toda a razão no que você falou, Rizek. Só vou acrescentar um detalhe nosso, do nosso pecado. A instituição futebol brasileiro é muito difícil. O futebol brasileiro teve, de Jorge Jesus e Sampaoli para cá, de 2019 para cá, 18 técnicos estrangeiros na Série A. E hoje tem 3. Quer dizer que 15 não resistiram à Série A. E o Gustavo Florentin é um dos 4 sobreviventes, mas foi para a Série B. Sim, concordo. E eu vi, eu até compartilhei nas redes sociais, eu vi a entrevista do Ronaldo no podcast Flow, o Ronaldo falando como dirigente. E ele falou algo que o Rock sempre bate na tecla aqui do Seleção Sport TV. O Ronaldo dizia o seguinte: tomara que ele faça isso no Cruzeiro. O podcast Flow, quem quiser procurar, ou quem quiser procurar nas redes sociais, eu compartilhei hoje. O Ronaldo fala o seguinte, que na visão dele de dirigente, falando do Valladolid, dele com o Paulo André, eles pensam assim, que cabe ao clube decidir como o time vai jogar, não ao técnico. Então o clube decide, olha, o importante pra gente aqui é não cair, é jogar fechadinho. Ou o importante aqui pra gente, esqueça a posição na tabela, a gente não vai ser campeão mesmo, o importante aqui pra gente é que os jogos sejam divertidos para a torcida. Ou a gente quer um time que tenha um ataque avassalador, ou a gente quer um time que jogue com atletas jovens dessa forma, e aí o treinador vai ser procurado de acordo com a característica que o dirigente determina para o seu clube. E ele estava opinando que no Brasil ninguém é modo de falar, né? Pouca gente trabalha assim. O Fortaleza, por exemplo, ontem entrevistamos o Marcelo Paz, o Fortaleza trabalha assim. O clube define como o time vai jogar e depois procura um treinador para se encaixar. E isso, inclusive, explica o sucesso do Vojvoda. O Vojvoda foi procurado assim no Fortaleza. Por isso, quando eu vejo o Flamengo procurando treinadores de características tão diferentes, mas em comum o fato de terem nascido em Portugal, eu me questiono por esse critério. Técnico português. Afinal, técnico português tem aos montes de diferentes estilos.
E como eu dizia, essa pergunta foi feita ao Marcos Braz. Abriu a entrevista dele para a Bola. Por que o fascínio pelos treinadores portugueses? Vamos ver o que disse o Marcos Braz. Por que esta fixação e esta confiança nos técnicos portugueses? Nesse novo momento, primeiro porque teve um projeto em que deu certo. Deu certo para o Flamengo, deu certo para quem foi e deu certo para todo mundo. O Flamengo, em 2019, já tinha traçado esse projeto, essa nossa expectativa de trazer um técnico, comissão técnica portuguesa. Na ocasião, foi o Jorge Jesus, a quem a gente tem uma excelente relação. Passaram-se os anos, vieram 2 anos aí duros de pandemia. A gente fizemos umas outras ações, mas agora que teve uma reeleição, agora que acabou a época, agora que a gente tem um pouco mais de previsibilidade em relação a essa situação da pandemia, a gente, mais do que natural, retoma um projeto em que deu certo. Quanto a não é fixação, eu acredito na escola portuguesa, eu tenho as minhas análises, tenho minhas convicções, outras pessoas também no Flamengo têm. Pronto, mais do que natural você traçar de novo um projeto em que deu muito certo em um determinado momento. Eu prefiro dizer assim, Portugal é um país com técnicos muito vencedores. Mas quando a gente compara Abel Ferreira com Jesus, são completamente diferentes também, cara. Venceram de forma muito diferentes. Mas existe um traço comum entre os portugueses que faz com que eles se diferenciem dos brasileiros, que é a formação do treinador português e, via de regra, a formação do treinador europeu. A língua aproxima e a formação europeia faz deles profissionais diferenciados, com estilos diferentes, mas com uma formação diferenciada do brasileiro que evolui nesse sentido. Nós já fazemos cursos, nós já exigimos certificação, nós temos evoluído nessa questão, mas a gente ainda tem um gap, tem um atraso com relação aos portugueses. Sem dúvida. Isso faz com que os portugueses, e aí no geral, sejam diferenciados dos brasileiros e entre eles se diferenciem em estilo. Mas há uma diferença. Só acrescento que o gap não está limitado ao futebol, né? Como país, a gente tem um gap educacional absoluto, muito grande em várias profissões em relação aos europeus e a Portugal. Fala, Roque! Não, é isso que o Lino citou, e eu também gostaria de falar sobre isso, né? A gente fala da questão dos portugueses, dos treinadores portugueses, claro que cada um vai ter uma característica, mas tem essa questão da escola, né? Que é os cursos, né? Que como é pensado isso, né? Independente da maneira que eles pensem em futebol, eu acho que o primeiro é você pensar em ter uma escola, em desenvolver treinadores, né? Isso é o primeiro ponto. Então nós comparamos isso com o Brasil, como o próprio Lino falou, a gente está atrás. Hoje a gente evoluiu bastante, né, nessa questão dos cursos no Brasil, mas aqui já tem, né, ou na Europa, na verdade, já tem há muito tempo isso, né, não só em Portugal, mas na Itália, na Alemanha, e nós não tínhamos isso e começamos a ter isso. Então, acho que isso também, e pela geografia, como você falou também, e foi citado ali pelo Marcos Braz, um país pequeno como Portugal, muitos profissionais e acabam tendo que sair também, né? Isso também faz com que tenham mais experiência fora, né, em outras culturas, e isso também ajuda nessa evolução do país com esses treinadores portugueses, né? E só retornando um pouco atrás, essa questão até que você falou aí, que o Ronaldo citou, esse é um ponto que eu acho que o Flamengo não está tão atrás, né? Se você pensar no que você tem, na característica dos jogadores que você tem e na característica dos jogadores que você quer contratar, somando a característica do treinador, você pode ir ao mercado antes do treinador. O treinador, ele faz parte da escolha, sim, ele é parte, né? É uma parte importante. Mas se o clube tem isso, se o clube sabe a característica dos jogadores que tem
e quais elas ele quer contratar, isso também ajuda a você não ter que trazer o treinador tão rápido, porque esse treinador vai ser de acordo com a característica que você tem e que você quer que o seu time jogue, né? Então, bate realmente isso com o que o Ronaldo falou, e isso facilita. Na verdade, eu acho que esse é um ponto facilitador de você conseguir ter o planejamento antes do treinador e contratar o treinador para aquele planejamento. Não deixar o treinador ser o ponto focal ou central, por exemplo, das contratações. Ele é importante, mas não é o principal. Se você tem isso, ajuda, porque o clube é maior, como você mesmo falou, o clube é maior. O treinador é uma peça importante, sim, mas o clube é o maior. Então você tem que ter esse planejamento do clube, né? Antes de trazer o treinador ou dar tudo, a chave, como a gente fala, a chave do vestiário na mão do treinador. Eu acho que esse é o ponto que nós temos que evoluir aqui no Brasil. Isso é uma coisa que eu falo sempre. E essa evolução, eu acho que tem que ter. A gente tendo essa evolução, o futebol brasileiro pode melhorar. Sem dúvida. Fala, PVC. Não, o que o Roque falou é pura verdade. Nós temos que melhorar como país. Nós temos que melhorar como cultura de futebol. O Brasil é um país de futebol com uma inteligência de futebol absurda. Só que precisa ter cultura. Eu vou chegar num exemplo daqui a pouquinho, mas assim, a cultura passa por nós. A gente não pode ficar na terceira derrota querendo demitir o técnico. Não tem condição de você achar que o Abel Braga fez um trabalho ruim no Vasco. Fez. Quantos jogos? 14. 14 jogos é trabalho. Não estou dizendo que ia ser bom. Abel Braga fez um trabalho maravilhoso no Internacional. Quantos jogos? 18. 18 jogos é trabalho? Não é. Eu ia chegar num outro ponto. A gente já falou dos técnicos portugueses agora, e são diferentes, e tem toda a razão, Rizek. Mas olha aqui, Portugal é um símbolo para nós. Nós precisamos sedimentar conhecimento. Até 2006, quando o Codreance, holandês, foi campeão pelo Porto, Portugal tinha no século 20 e 21, 60-40, 60% dos técnicos eram estrangeiros campeões. E aqui nós vamos falar de Carlos Alberto Silva, foi campeão português, brasileiro, campeão português pelo Porto. Flávio Costa foi técnico do Porto. Otto Glória, campeão português pelo Benfica. Nós vamos falar de Marinho Pérez, campeão da Taça de Portugal pelo Belenenses. De 2006 para cá, se você olhar todas as grandes ligas, Alemanha, Espanha, França, Itália, tiveram técnicos estrangeiros campeões. Portugal não teve nenhum. O último campeão português estrangeiro foi o Codreance em 2006. E isso é trabalho de juntar conhecimento teórico com conhecimento do campo. Vou contar uma história da semana passada sobre o Cuca, que é um monstro de detalhismo, de estratégia. A gente viu nesse ano. Semana passada, eu mostrei para o Cuca uma foto do Leipzig, do início da pandemia, o Leipzig que foi semifinalista da Champions League. Para mim estava desenhado uma saída de 3, um volante fazendo o pêndulo na frente, empurrava 4 homens e deixava 2 atacantes no ataque. O Cuca olhou a foto e falou assim, que eu falei, para mim o seu time está desenhado no ataque desse jeito. Ele olhou, mais ou menos concordou e disse, e olha que eu nem vi esses caras jogar. Então, o técnico brasileiro, como o brasileiro, ele tem a inteligência. Eu contei essa história anteontem para um funcionário de uma empresa de saúde. Ele disse, cara, está me lembrando o seguinte, eu tenho um equipamento que chega um parafuso que eu compro e o parafuso não cabe no meu equipamento. Sabe o que eu faço? Eu lixo e encaixo. Isso é o técnico brasileiro. O técnico brasileiro lixa e encaixa, porque ele tem a inteligência. Sabe o que é que nos falta? Sedimentar esse conhecimento. É assim, eu escrevi Escola Brasileira de Futebol e eu entrevistei o Gilson Nunes para falar sobre o TIM. Falei, Gilson, como é que era o TIM? Ele era um monstro com aqueles botões e mudava o jogo. Você se lembra, Gilson, de uma situação específica, digamos, a final do Campeonato Carioca de 64 com o Bangu? O que ele fez que você se lembra que era uma situação que ele transformou o jogo com qual detalhe? Isso eu não sei não. Tinha que estar no papel. Tinha que estar sedimentado. O conhecimento brasileiro de futebol é enorme, mas é boca a boca. Se eu não falar, se o Roque não me falar o que ele fazia na Itália na marcação por zona, que é a referência à bola, eu não sei. Tinha que estar sedimentado esse conhecimento,
porque a nossa inteligência é gigantesca. Sabe quem tem sedimentado esse conhecimento? A gente falou muito da escola portuguesa. A França também tem um trabalho interessante. A França Exato. tem uma escola nacional de técnicos e o Zidane, por exemplo, que se formou técnico quando dirigia o Real Madrid B, ele poderia perfeitamente tirar a licença dele na Espanha, mas ele viajava